Boa tarde, ouvintes! Aqui quem fala é o Ernesto, do podcast do João. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e influente, né, no movimento rap, o desenvolvimento do rap em um cenário étnico histórico. E temos aqui nossos dois convidados especiais, ele mesmo, Vicenzo. Boa noite, é muito prazer estar aqui no podcast, obrigado pelo convite. E o nosso grande amigo do cursinho, ele mesmo, Klaus Lexal. Olá, prazer. E vamos falar do rap então, né, rapazes? O rap que surgiu na Jamaica nos anos 60 e teve grande influência nos Estados Unidos, no movimento negro, né? Onde eles representavam, né, seu cotidiano e a sua luta diária pra ter um espaço dentro da sociedade, né, rapaziada? Pois é, inicialmente, assim, na década de 60 lá na Jamaica, o rap era muito mais pra um estilo de musical para os descendentes africanos. Tinha essa pegada mais rítmica dos elementos mesmo afro, exato, os tambores. E era realmente muito escutado pela população negra. Era a forma de eles festejar, né, as festas, celebrarem a cultura deles. Só que nos Estados Unidos, ao passar do tempo, lá pela década de 80 e 90, virou uma linguagem mais social, de retratar a periferia, a realidade que a maioria dos negros viviam na época, e de certa forma até um pouco política. Exatamente, política, né? Porque eles não tinham espaço pra se expressar dentro da sociedade. Isso. Era uma sociedade extremamente exclusiva pros brancos e os negros não tinham espaço pra mostrar a opinião deles e como eles viviam e, né, retratar a diária luta deles na sociedade. Exato, nas letras deles, nos raps, eles falavam muito sobre rixas com gangues, rixas com a polícia também, crimes. E a dificuldade diária que eles passavam, né? Exato. Era uma música sem filtros. Não era pra ser vendida, era pra mostrar a realidade deles. E dentro disso, né, muitos deles realmente já participavam de gangues. Então entre os próprios rappers, às vezes tinha rixas que iam além dos palcos e pra fora. Como é o principal exemplo da década de 90, que é o confronto entre o Notorious Big e o Tupac, no qual um representava a costa leste e outra a costa oeste dos Estados Unidos. Dois grandes rappers, né? Vamos citar aqui, né? Exato. Grandes influências na música. Ambos fizeram grandes músicas. A propósito, a música de fundo é do Tupac, realmente. E, enfim, esse confronto entre os dois terminou com, primeiramente, a gangue do Notorious Big atirando no Tupac e matando. E posteriormente, o Notorious Big também foi morto por outra gangue. Além desses dois grandes ícones também, a gente pode citar o Snoop Dogg, que foi muito influente. Exato, o 50 Cent, Jay-Z, o Eazy-E. Essa foi uma fase mais de transição, mas realmente foi trágico o que aconteceu. E as músicas são muito boas, né? O ritmo é interessante, né? Essa... E a letra são impactantes, exato, né? Essa é uma música do Notorious Big, que tá tocando agora. E pra dar mais uma curiosidade sobre o 50 Cent, pra dar mais ênfase sobre as gangues, o 50 Cent foi membro de gangue por muito tempo, antes de fazer sucesso, e ele acabou levando 3 tiros numa noite, assim, que tramaram um assassinato contra ele. Só que ele acabou sobrevivendo. E é muito, assim, marcante ver as 3 cicatrizes de tiros no corpo dele. Esse lance das tentativas de homicídio e das tretas entre eles é algo bem impactante, né, pra nós. Bem frequente entre a comunidade rap. Se tu for ver, os grandes rappers, né, de hoje em dia, da atualidade, morreram a tiro, né? Hoje em dia a gente tem o XXXTentacion, né, da influência atual, né? É algo recente. O que a gente pode perceber que pra mim, pelo menos, não fazia muito sentido é que, na verdade, o rap era até segundo plano, de certo modo. Que, na verdade, o principal, não o meio de viver, mas a principal vivência deles era dentro das gangues mesmo, e do cotidiano da periferia. O rap era tipo um hobby na época, até porque
não era tão viral como hoje em dia, ainda que eles fossem grandes ícones e todo mundo escutasse, mas os outros não eram tão virais quanto eles. E era uma forma de reunir os amigos, né? Criar as músicas, as letras, né? E hoje em dia a gente vê que o rap tá indo pra outra vertente, né? Em relação ao dos anos 90. Exatamente, porque antigamente o rap ele tinha influência de mandar mensagem, né? Se for ver no sul dos Estados Unidos, em Nova York, no Brooklyn, Compton, né, as maiores cidades, né, onde se desenvolveu o rap americano e a luta, né, contra a representação dos direitos negros, era um rap que tinha um cunho mais voltado para social, exato. Eles queriam mostrar o espaço deles, mostrar a realidade, como já estamos inúmeras vezes aqui. E hoje, se a gente for ver, o rap tá indo pra uma linha mais comercial. Realmente, hoje em dia, tu pode ver que o cunho de mostrar a realidade e esse cunho político Foi deixado de lado. Foi deixado de lado. Ainda que tenha, mas é que o rap, ele virou um viral. Fica até redundante falar, mas ele virou um viral e ele é consumido não mais... Só pela comunidade negra. Exatamente. Ele é feito pra comunidade inteira. Inclusive, né, as grandes produtoras, né, estão colocando os artistas famosos pra fazer collab com artistas do rap, né? Por exemplo, né, o Justin Bieber gravou raps. O Ed Sheeran já gravou com 50 Cent, com... Vale lembrar também que as letras desses raps atualmente falam muito mais sobre mulheres, festas, drogas, do que o cunho sobre a realidade dos negros, que era antigamente sobre tráfico e assaltos, né? Mas vale ressaltar que uma coisa interessante é que ainda hoje em dia o rap tem muita influência das gangues dentro da música. Vale citar o caso que nem o Ernesto comentou, do Rob Stone Grandes artistas. com o XXXTentacion, que no caso foi que as gangues, elas dominam o cenário de uma cidade. Então, cada rapper tem seu espaço dominado em uma localidade específica nos Estados Unidos. Exato. E também teve além do caso do XXXTentacion, O do 6ix9ine, exato, que recentemente foi preso por tráfico de drogas. Porque ele participava de uma gangue em troca de proteção. Porque ele constantemente ia pra outras cidades e às vezes tu tem que ter autorização de outros rappers, que são de gangues também, pra tu poder cantar na cidade pra não tomar o espaço deles. Então ele tinha a proteção de um grupo que ajudava ele quando ele ia pra outros lugares. Só que ele foi pego. E agora ele tá sendo julgado por tráfico de drogas, que ele teve que fazer favores pros caras. E esses raps também, eles ganham muito dinheiro. Além do... Embora eles sofram com essas gangues, muitos deles, né, eles ganham muito dinheiro, inclusive os de antigamente. Eles também ganhavam muito grandes dinheiro. videoclipes, né, com bastante investimento, mas o que eles ganham atrás desse investimento é algo incrível, né? Movimenta milhões de visualizações. Exato. Ainda movimenta massas de cultura, né? Influenciou muito nos anos 90 a cultura afrodescendente, influenciou milhares de jovens, muitos negativamente, muitos entraram pra vida do crime por causa dos raps. Mas outros servem de motivação, porque muitas das letras mostram a batalha e a conquista deles. Então eles usam isso de motivação, né, pra conseguir se erguer e motivação mesmo. Uma coisa interessante de se analisar é que mesmo que tenha perdido esse cunho político, foi um processo que fez com que os negros entrassem na música e agora é ouvido tanto por brancos como negros. Então foi uma representatividade Coisa que não acontecia antigamente. que teve resultado, entendeu? Os negros entraram pras casas familiares americanas, tanto tradicionais quanto não tradicionais, entendeu? Também. Então, as letras também dos raps, tanto como atualmente, antigamente, são um ritmo muito marcante, sabe? Tu ouve a música e é difícil tirar ela da cabeça. São hits marcantes. Exato. A melodia é eletrônica, geralmente, né? Mas são muito boas, assim. E é isso então, né? Falamos aqui bastante sobre o rap, a influência dele, né, na cultura, no cotidiano, das grandes produtoras, não vamos citar nomes, né, mas sabemos das quais, e a luta diária negra, né? A luta, ainda que em menor escala, continua
E cada vez mais a música negra tá sendo ouvida por todo E mundo. inserida culturalmente no mundo inteiro. Sendo famoso na cultura ocidental, né? Vale contar. Então é isso, né, rapazes? Vicenzo, Klaus, né? Boa contribuição dos dois. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Claro, igualmente. E muito obrigado aos nossos ouvintes, né, que escutaram, né, nosso debate, nosso podcast. E é isso, muito obrigado, pessoal. Um abração. E a gente queria dar uma salva de palmas para nossa professora, né? A Patrícia. Ah, grande Patrícia, né? Nossa ouvinte querida. Então, salve e boa noite.